Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 22, verso 24. Pois não desprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Mais um salmo de Davi, em que ele toca algo tão importante que fala sobre o caráter de Deus. Numa geração como a nossa, que todo mundo foge da dor do outro, e que dificilmente as pessoas estão com paciência e com um coração cheio de empatia para escutar o grito de socorro, para escutar o sofrimento, a causa da dor do outro, a Bíblia diz que Deus, ele acolhe o seu grito de socorro, ele se importa. Esse salmo começa de uma forma muito curiosa, porque inicialmente o que é dito aqui é a sensação de um Deus que não está ouvindo, de um Deus que não está prestando atenção na dor. Dá uma olhadinha nesse primeiro verso desse mesmo salmo, ele diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Ele começa falando sobre uma ideia, uma impressão do seu coração de um Deus que não estava se importando. Se você continuar lendo o texto sagrado, vai perceber que Deus começa a ministrar o seu coração. Às vezes a gente tem uma impressão de que Deus não está nos ouvindo. Às vezes temos uma impressão de que Deus não está se importando, de que está distante. Alguns chegam ao ponto até de duvidar da existência de Deus ou de duvidar do poder da oração, da capacidade de fazer com que, por meio da oração, coisas se resolvam. No entanto, mesmo que a impressão inicial de Davi era de um Deus que estava distante ou que não estava prestando atenção, chega a falar da palavra abandono, era só uma impressão. Nós temos muitos pontos cegos. A nossa mente humana, ela simplesmente nos coloca em algumas rodas muito perigosas, inclusive a rota da dúvida. Mas quando prosseguimos em depender do Senhor, em abrir nosso coração e falar para Deus o que nos incomoda, até mesmo essas coisas absurdas que Davi está dizendo aqui, tinha uma relevância, porque fala da liberdade. Quando ele fala: Senhor, eu tenho a impressão que o Senhor me abandonou, eu tenho a impressão que o Senhor não está me ouvindo, os gritos de socorro, de angústia, parece que o Senhor não se importa. Por mais que é algo absurdo que está sendo declarado, mas também fala de intimidade, fala de liberdade. E nesse momento é natural que Deus começa a ministrar o coração de Davi e começa a mostrar que é um caminho diferente, que ele não está percebendo, que é um outro ponto de vista. Tudo que podemos ter é uma falsa sensação de que Deus não está nos ouvindo, porque Deus sempre nos ouve, Deus sempre acolhe o coração do aflito, Deus sempre ouve os nossos gritos de socorro. Mas nós temos um problema sério também na nossa cultura, que é um sentimento de urgência. Queremos respostas para ontem, não sabemos mais esperar. E aí tem um problema grave, porque o tempo de Deus não é o seu tempo. O modo como Deus trabalha, age, não é o meu modo. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos, muito mais elevados. Deus pensa em outra dimensão. Deus pensa numa outra altitude espiritual. E é nesse momento que precisamos aprender a descansar em Deus, mesmo quando a gente não compreender nada. Humanamente falando, estivermos nos pontos cegos, olhe para a palavra, confie nas promessas, perceba o que Deus está te dizendo por meio da palavra. E entre o que você está pensando e o que a palavra está dizendo, fica com a palavra de Deus. Entre o que você está sentindo e aquilo que Deus está te dizendo por meio das suas promessas na palavra, fique com aquilo que Deus está te dizendo. Lá na frente, então, Davi vai afirmar: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. A conclusão que ele chega é que Deus sempre ouve. Nossas angústias importam para Deus, nossos gritos de socorro são ouvidos pelo coração desse Deus generoso e amoroso. Já vi muita gente falar assim: olha, pastor, eu tenho a sensação que a minha oração não está passando do teto. Bom, sua oração não precisa passar do teto, porque Deus não está acima do seu teto, do teto da sua casa. Deus está dentro do seu coração, Deus está dentro da sua casa, da sua família. Deus está dentro dessa realidade que você está envolvida, porque Deus, como diz a palavra, é Emanuel, é Deus conosco, Cristo está entre nós. Por meio da fé, vamos crer nisso e saber que no tempo dele, do jeito dele, ele vai fazer coisas extraordinárias. Apenas confie, descanse e espere. Uma ótima manhã para você e para sua família. Até nosso próximo encontro. Amém.